Fala, filhotes! Essa aqui é a nossa aulinha de enzima, uma continuação de proteínas, né? Você vai aprender qual a função da enzima, o que são inibidores enzimáticos, quais são os fatores que influenciam as enzimas. Fundamental para qualquer vestibular. Inscreve aqui no canal, indica para todo mundo e vamos para cima. Beijo! Muito bem, galera. A primeira dúvida que aparece na nossa cabeça é o que são as enzimas. Primeiro entenda, toda enzima é formada por proteínas. Toda enzima é uma proteína. Então lembra que a gente viu na aula de bioquímica que as proteínas são cadeias formadas por unidades chamadas aminoácidos? Isso vale para a enzima, tá? Então não esquece. Toda enzima é uma proteína. E qual é a função das enzimas? Elas são os biocatalisadores. Essa palavrinha catalisador é muito utilizada nas aulas de química, mas para nós da biologia importa muito. Vamos entender. Um catalisador é uma substância que acelera uma reação. Vou te dar um exemplo. Imagina que hoje, no teu almoço, você comeu arroz. O arroz é formado por uma molécula grandona, chamada amido. É um açúcar muito grande, sabe? Então, esse amido tem que ser quebrado em açúcares menores, chamados glicose, para poder ser absorvido pelas células e utilizada na respiração celular. Pois é, a quebra do amido até chegar em glicose é uma reação. E essa reação não pode ser muito lenta e também não pode gastar muita energia. Então, para que ela aconteça mais rapidamente e com um gasto de energia menor, nós temos as enzimas. Você entendeu? Nunca esqueça isso, tá? As enzimas servem para quê, professor? Para fazer as reações do meu corpo acontecerem de maneira mais rápida e com menor gasto de energia. Fechado? Daí que vem o termo biocatalisador. Mas cuidado! A dúvida que apareceu agora na aula é assim, professor, e todo catalisador, todo biocatalisador é sempre uma enzima? E a resposta é não. Não. Surpreendente, né? Existe, filho, um outro biocatalisador chamado ribosima. Para você que está escrevendo, coloque ribosima com Z, tá? Ribosima. Sabe o que é ele? É uma molécula de RNA pequenininho. É um RNA que consegue catalisar reações. Então, repita assim comigo. Os biocatalisadores podem ser dois. Ou enzima, que é uma proteína, tá? Ou ribosima, que é uma molécula de RNA bem pequena. Guarda esse detalhe, quase ninguém sabe disso, tá? Guarda para mim. Agora vamos para cá. Como eu falei, eles são aceleradores de reações, não é isso? E eles aceleram reação diminuindo a energia de ativação. Calma. Quando a gente vê esses termos mais técnicos, dá aquela coisa... Professor, mas peraí, o que é energia de ativação? Vamos lá. Eu trouxe um gráfico para a gente analisar. A aula fica meio parecida com química, mas é simples. Imagina que eu tenho aqui dois reagentes, ó. Eu coloquei a glicose e coloquei o oxigênio. Vai ter reação entre eles, tá bem? Muito bem, olhem agora esse gráfico de vermelho, ó. O gráfico de vermelho mostra que a reação precisa, ganhar energia para acontecer. Muito bem, essa energia que é necessária para que a reação aconteça se chama energia de ativação. Muito bem, agora olha o gráfico de azul. No gráfico de azul é o gráfico da reação com enzima, com catalisador. E olha o que eu percebo, a reação vai gastar menos energia para acontecer. Lembrem sempre disso, a reação sem catalisador gasta mais energia e a reação com catalisador gasta menos. Gente, isso é uma vantagem absurda. Você imagina, se tudo que eu comesse, eu tenho que digerir, eu tenho que quebrar, né? Se eu gastasse muita energia com essa quebra, eu teria que comer volumes cada vez maiores de comida para compensar essa perda. Então, como no meu corpo acontecem reações mais econômicas, que gastam menos energia, isso me possibilita comer menos. E aquele tempo que eu iria gastar buscando cada vez mais comida, eu posso gastar com outras coisas. Por exemplo, estudando, por exemplo, desenvolvendo tecnologias. Então, na evolução do ser humano, as enzimas têm uma importância absurda, porque diminuem
o gasto energético que eu vou ter com as reações. E ainda torna as reações muito mais rápidas. Ficou atento nisso? É por isso que enzima é um dos temas mais esperados em qualquer prova. Sacou? Mas tem mais, vem cá comigo. Outra característica muito interessante das enzimas é isso aqui, ó. Elas são muito específicas ao substrato. Vamos entender essa história. Dá uma olhadinha aqui na ilustração. Imagina, filho, que isso aqui de amarelo representa uma enzima, tá? É o catalisador. E imagina que esta enzima vai atuar sobre esta substância bem aqui, ó. A substância que vai sofrer a ação da enzima se chama substrato. Vou te dar um exemplo que é bem legal para a prova. Tem uma enzima chamada amilase. Amilase. E o substrato no qual ela age é o amido. Entendeu o nome? Tem outra enzima chamada, olha lá, chamada protease. E o substrato que ela age são proteínas. Já pegou? Olha mais uma. Tem uma enzima chamada lipase. E o substrato que ela age são os lipídios. Então repete comigo. O substrato é a substância na qual a enzima vai atuar. E a enzima é muito específica. Muito. Isso quer dizer, se a enzima age sobre o amido, só vai agir sobre o amido. Se tem uma enzima que age sobre o lipídio, só vai agir sobre o lipídio. E aí veio a nossa dúvida. A que se deve essa especificidade tão grande? Por que as enzimas só atuam sobre aquele substrato? E para explicar isso, existem duas hipóteses, que eu quero que você fique bem ligado agora, tá? Isso é bem legal para a prova. A primeira hipótese é assim, ó. É que a enzima apresenta essa estrutura bem aqui, ó. Eu vou chamar de boquinha para deixar mais simples, tá? Então tem essa boquinha aqui desse lado e desse. Reparem que essas duas boquinhas aqui, ó, são o formato perfeito para encaixar o substrato, ó. Pode ver bem aqui, ó. O substrato encaixa nessa estrutura que tem na enzima bem aqui. Meninos, essa boquinha aqui tem um nome que é facinho. A gente chama sítio ativo. O que é o sítio ativo? Seria essa boquinha da enzima que vai encaixar no substrato. Fechado isso? Beleza. Nós demos um nome para essa teoria. A teoria de que a enzima tem um sítio ativo que é específico para determinado substrato foi conhecida como teoria da chave e fechadura. Porque, sério, pensa comigo, olha como faz sentido. É como se o substrato fosse uma chave e como se a enzima tem o sítio ativo, que é a fechadura. E só vai ter uma chave para uma fechadura. Só tem um substrato para cada sítio ativo. Você entendeu essa história? Daí as enzimas serem tão específicas. Fechado? Cuidado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existe uma outra teoria, uma outra hipótese para explicar essa especificidade, essa ligação enzima-substrato. Mas é daqui a pouquinho, acompanha a aula. Vamos continuar aqui então, filho. As enzimas então são específicas porque há uma relação entre o substrato e o sítio ativo, essa boquinha, onde ele vai acoplar na enzima. Tudo bem, filho, essa história? Olha só, tá aqui a enzima acoplou no substrato, ó, formou um complexo chamado enzima-substrato. E aí a reação acontece e eu tenho a formação dos produtos ali, ó. Outra coisa muito legal que é lá da química também. Se a enzima é um catalisador, então ela não é consumida durante a reação. Não é consumida. Pode reparar que o processo, ó, a enzima se ligou ao substrato, a reação aconteceu, pode ver que foi gerado dos produtos, mas olha a enzima inteira aqui, ó. E olha que legal, como a enzima não foi consumida, ela pode ser usada de novo. Essa enzima pode se ligar a um outro substrato, quebrá-lo em produto. Aí usa de novo, mesma enzima, outro substrato, quebra em produto. Moral da história, filho. A mesma enzima pode ser usada N vezes, várias vezes no meu organismo. É por isso que a quantidade de enzimas para que a minha célula funcione bem é pequena. Você entende isso? Por que a quantidade de enzimas tem que ser pequena no organismo? Porque a enzima não é consumida. A mesma enzima pode participar da reação várias vezes. Não é necessário eu ter uma quantidade tão grande assim. Legal, né? Acompanha comigo, vem cá. Vamos fazer um resuminho então do que a gente falou? Essa é a primeira parte da aula. As enzimas são então biocatalisadores. Renaque, eles são os únicos biocatalisadores? Não. Existe uma outra molécula chamada ribosima, que é um RNA. Fechado isso? Segundo, elas aceleram reações, por quê? Porque diminui a energia de ativação. Olha um gráfico na prova. Se a reação
for facilitada por uma enzima, eu vou gastar muito menos energia para que a reação aconteça. Próximo ponto. Elas são muito específicas. Por quê? Porque o sítio ativo da enzima é como uma fechadura, onde só entra uma chave, que seria o substrato. E repete comigo. Substrato é toda a substância que vai sofrer a ação da enzima. E para fechar, elas não são consumidas na reação. A mesma enzima pode ser usada N vezes no nosso organismo. Muito bem, galera, mas atenção para cá para essa parte da aula que é uma dicaça e eu espero muito na prova. Meninos, agora eu vou mostrar para vocês que o modelo chave e fechadura de ligação da enzima com o substrato não é mais o único. Ele não corre só, tem um outro modelo que é importante e eu espero numa prova. Vamos lá. Primeiro vamos recapitular. O modelo chave e fechadura é quando o substrato, olha aqui de cinza escuro, acopla no sítio ativo da enzima. Pode reparar, o substrato tem o formato perfeito do sítio ativo da enzima. E aí eles se acoplam perfeitamente de maneira específica. Tudo bem? Facinho, né? Tá, só que olhem para cá. Existe um modelo novo agora que se discute muito, que é o modelo encaixe induzido. Olha que legal, induzido. É bem simples, o nome é bem didático. É assim, ó. Olhem para cá para o substrato agora. Reparem que o substrato não tem o mesmo formato do sítio ativo, ó. Olha isso, filho, da enzima. Não encaixa, ó. Pode reparar. É como se fosse uma chave que não vai acoplar nessa fechadura porque são diferentes, ó. Tá vendo? Substrato, sítio ativo diferente. Mas o que vai acontecer, filho? O substrato consegue induzir, olha a palavra-chave, o substrato vai induzir uma mudança no sítio ativo para poder ele se encaixar. Olha o que acontece agora. O substrato se aproxima, o sítio ativo é induzido a mudar e o acoplamento acontece, ó. Após a reação, os produtos são liberados e o sítio ativo volta a ser como era originalmente. Então, por que deram o nome aqui de encaixe induzido? É que ele demonstra que o substrato pode induzir uma mudança no sítio ativo da enzima. Deu para entender? E esse sítio ativo muda durante o acoplamento, mas ele volta ao seu estado original quando o produto é liberado. Olha só isso aqui. Deu para entender? Bom, só que muitos autores não concordam que esse modelo do encaixe induzido sirva para todas as enzimas. Isso aqui talvez se aplique para algumas enzimas que ainda estão sendo estudadas, tá? Mas não para todas. Por quê? Porque isso aqui acaba um pouquinho com a especificidade. Olha comigo, olha como é um tema interessante. Se o substrato pudesse mudar o sítio ativo de todas as enzimas, então não teria grande especificidade. O mesmo substrato poderia se ligar a enzimas diferentes. A especificidade seria quebrada. Você entendeu? Cuidado com isso então, tá? O modelo encaixe induzido é muito interessante, é um modelo comprovado, vale para algumas enzimas, mas não para todas. E um probleminha desse modelo é que ele mostra que as enzimas podem não ser tão específicas quanto nós achávamos anteriormente. Agora, filhotes, vamos fazer a classificação das enzimas. Fica atento, é bem simplesinho. Quer ver? Olha só. Eu fiz um esqueminha para ficar bem didático, bem simples, tá? Vamos lá junto. E ó, anote os meus esqueminhas aqui, tá bom? Tá na televisão, mas tudo que eu boto aqui para vocês é o que eu colocaria no quadro. Então eu quero anotar isso direitinho, tá bom? Depois printa e me marca lá no Instagram. Fechado? Vamos lá. Quero saber se estão fazendo mesmo. Olha só agora, filho, tá aqui a enzima. As enzimas são divididas em duas categorias, tá? Tem enzima que é simples. Por que simples? Porque elas são feitas só por proteína. Não tem nada mais, filho. Só proteína, tá? Toda enzima que for feita só de proteína é simples, tá bem? E tem as enzimas chamadas de conjugadas ou compostas. Eu acho o nome muito didático. Por que conjugada? É que essa enzima aqui tem proteína, mas está conjugada, ou seja, está junto com alguma outra substância. Ficou legal? Toda enzima, filho, que tiver uma proteína conjugada a alguma outra substância, aí, ó, chama enzima conjugada. Deu para ter a história? Aí essas conjugadas aqui, ó, eu dividi em duas categorias. Repara aqui no esqueminha, ó. As conjugadas, tá? Podem ser duas. Vamos lá para o nome que é facinho, ó.
A conjugada vai ser assim, ela vai ter uma parte proteica, né? A parte proteica, você vai usar esse nome aqui, ó, apoenzima. Apoenzima. Essa é a parte proteica, tá? E a parte que não é proteica, aqui eu vou chamar de cofator. O que é um cofator, filho? Geralmente é uma substância inorgânica, como íons. Às vezes tem uma enzima, ó, a parte proteica, combinada a algum íon. Aí esse íon chama cofator da enzima. Deu para entender? E o segundo caso? O segundo caso é quando eu tenho a parte proteica, de novo, apoenzima, olha o nome. Essa é a parte proteica sempre, tá? Só que ele vai ter agora uma substância orgânica. Aí o nome vai ser coenzima. Ó, por exemplo, vitaminas. A vitamina C, por exemplo, é uma coenzima. Ó, é uma substância que fica ligada à parte proteica para formar uma enzima. Fechado? Bora ver um desenho isso? Olha só. Na ilustração fica mais legal pra gente. Imaginem que isso aqui que eu coloquei é uma enzima, tá? Isso é uma enzima. Vamos colocar os nomes. A parte verdinha é a parte proteica. Como é que chama? Apoenzima. Repete comigo, essa é a parte proteica, tá? O amarelinho aqui, ó, o amarelinho pode ser duas coisas. Se for um íon, eu vou chamar cofator. Entendeu, filho? E se for uma vitamina, por exemplo, eu vou chamar de coenzima. Cofator, íons, coenzima, vitaminas, são exemplos mais comuns em prova. E quando os dois estiverem juntos, né, a apoenzima parte proteica e esse cofator, coenzima, quando estiverem juntos, eu vou usar o termo holoenzima, que holo quer dizer completo, quer dizer total, tá? Seria holoenzima tudo junto. E como é que chama essa boquinha aqui da enzima? Essa boquinha é o sítio ativo. É lá que vai se ligar o substrato. Fechado isso? Agora, meninos, uma coisa bem legal. Sempre me pergunta, professor, qual é a parte que eu espero mais numa prova, estilo Enem, por exemplo, né? O que mais cai? Até na prova do colégio, sabia, filho? Porque a gente vai elaborar prova em colégio, a gente usa os grandes vestibulares como referência, né? Então vale para lá também, tá? E sempre que me perguntam a parte de enzima que mais cai, é esta. Eu vou te mostrar agora que existem 3 fatores que influenciam na velocidade da enzima, que podem fazer a enzima ficar mais veloz, né, a ação dela, ou deixá-la mais lenta. 3 fatores. Vamos logo listar eles. Os fatores vão ser temperatura, o pH, tá? E o terceiro é a concentração de substrato. Tudo bem? Vamos lá analisar aqui. Vou começar primeiro com temperatura, que é um fator muito importante. De cara, eu queria que você anotasse uma coisa. Meninos, lembra que eu falei que toda enzima é uma proteína, não é isso? E na nossa aula de proteína aqui no canal, eu expliquei que as proteínas são muito sensíveis à temperatura. Cada proteína tem uma temperatura que é ótima para ela se manter estável, funcionando bem, né? E se você baixar a temperatura ou aumentar a temperatura, aquela enzima pode mudar o seu formato. E mudando o seu formato, ela não consegue se ligar ao substrato. E aí a reação não acontece. Então não esquece, tá? Como as enzimas são proteínas, elas são muito sensíveis à variação de temperatura. Deu para entender? Bora ver o exemplo aqui no quadro comigo, vamos lá. Olha o que eu estou colocando. Eu estou colocando uma enzima hipotética, tá? Hipotética, que a temperatura ótima dela seria 30 graus Celsius. 30 graus Celsius, ó, ótimo. É onde a velocidade dela está máxima, ela está muito bem e tal. Eu vou pegar e baixar a temperatura. Quando eu baixo a temperatura, reparem que a velocidade da enzima vai caindo, filho, ó. Você está vendo? E quando eu aumento a temperatura, ó, a velocidade da enzima também vai caindo. Então, muito cuidado com isso, tá? Repita comigo. Toda enzima tem uma temperatura ótima e se eu aumentar a temperatura ou se eu baixar a temperatura, a velocidade enzimática vai cair. E olha, gente, uma curiosidade. Meninos, pode ser que quando você aumenta a temperatura demais, pode ser que a enzima perca a sua função definitivamente, que a gente chama de desnaturação. Então, toda vez que aumenta a temperatura em demasia, né, exagerado, pode acontecer a desnaturação da enzima e a enzima perder a sua função permanentemente. E aí muita gente me pergunta assim, professor, mas espera aí, qual é a temperatura para o corpo humano? Ótima pergunta, porque acho que o nosso corpo é o referencial, né? Mais importante. Então vamos lá. A temperatura ótima para nós de uma enzima seria em torno, tá, de 35 graus Celsius até 37 graus Celsius, tá?
Seria uma faixa de temperatura ótima. Por exemplo, se eu tiver uma febre, gente, e a minha temperatura chegar a 42 graus Celsius, isso é muito perigoso. Se você conversar com qualquer pessoa de saúde, ele vai te falar do perigo que há de uma febre de 42. Por quê? Nessa temperatura, a maioria das enzimas desnaturam. E aí o indivíduo pode vir a ter convulsões e pode vir até a um óbito. É por isso que é muito importante, você percebeu que uma criança, né, que uma pessoa qualquer está com a temperatura aumentando muito em estado febril, procure um posto de saúde para ter o atendimento adequado, né, que tem que ser feito por alguém que trabalhe na área de saúde realmente. Tá bem? Mas uma curiosidade. Sabia que existem seres vivos que têm uma temperatura diferente da nossa? Por exemplo, eu comentei que a nossa seria uma faixa ali, né, ótima, de 35 até 37 graus Celsius, né? Muito bem. Existem bactérias, gente, que vivem chamadas de arqueobactérias, que são extremófilas. Elas vivem em condições extremas, daí a palavra extremófila. E algumas vivem na lava vulcânica. E a temperatura ótima ali seria em torno de 90 graus Celsius. Então, olha que legal para a gente vestibular. Lembre sempre que, dependendo da espécie, existe uma temperatura ótima. Essa temperatura poderia ser entre 35 graus Celsius para nós da espécie humana, né? Ou poderia ser acima de 90 graus para uma bactéria, por exemplo, que vivesse na lava vulcânica. Fica atento. Muito bem, gente. Agora vamos pegar o terceiro fator que é interessantíssimo também. O terceiro é a concentração do substrato. Calma, primeiro vamos refazer uma coisa. Lembra que substrato é a substância na qual a enzima age. Por exemplo, se a enzima se chama amilase, o substrato é o amido. Se a enzima é a lipase, o substrato é o lipídio. Todo mundo entendeu? Muito bem. Olha para cá para o gráfico. Ele está mostrando, filho, repara bem primeiro aqui, ó, que quanto maior a concentração de um substrato, maior a velocidade da enzima, ó. Olha que interessante, eu vou aumentando a concentração, ó, e a velocidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Calma, só que vai chegar um ponto em que a velocidade estabiliza. Quando a velocidade estabiliza, a gente chama de ponto de saturação. Saturou, saturou. Ou seja, qual é a primeira mensagem? Quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade da enzima, até chegar no ponto de saturação. Mas por que existe o ponto de saturação? Olhem para cá para essa imagem que ela é bem legal. Pode imaginar, gente, que você está comendo pão. Pão tem amido, tá? Então imagina que isso aqui é amido, ó. Esse aqui é amido, 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 amido. Eu coloquei 4 moléculas de amido, tá bem? Só que imagina que eu produzi 2 enzimas amilases. Aqui é a enzima amilase, tá bem? O que vai acontecer, filho? Essa enzima vai se ligar a este amido, que é o substrato, ok? Esta enzima vai se ligar a este amido. Mas estas outras moléculas de amido bem aqui, ó, não tem enzima para se ligar. Você percebeu então? Não adianta você aumentar a quantidade de substrato se não tiver enzima para processá-los. Essa que é a mensagem. Chega um momento então, observa lá. Quanto mais você vai me dando substrato, mais eu vou produzindo enzimas. Quanto mais substrato, mais enzima. Mas vai chegar um momento que eu não sou mais capaz de fabricar enzima. E aí, a partir desse momento, se você for me dando cada vez mais amido, não vai adiantar, filho. Não vai adiantar por quê? Eu não tenho mais enzimas para atuar sobre ele. Todo mundo entendeu? Então guarda uma mensagem para mim. Quanto mais substrato eu recebo, mais eu produzo enzimas, mas tem um limite. Chega uma hora que eu não produzo mais enzimas. E aí, a partir desse momento, não adianta você me dar mais substrato, porque a velocidade vai permanecer constante. Agora, filhotes, sabe que aqui no canal a gente tenta fazer tudo para ficar mais completo para vocês, né? A minha entrega é grande e eu quero que você estude. Como é que você me devolve essa entrega que a gente tem com vocês? Anotando tudo, fazendo exercício, tirando dúvida pelo Instagram, tá bom? Que eu sinto que você está crescendo com o canal. Vamos lá. Agora vamos conhecer os inibidores das enzimas. Existem substâncias que podem inibir enzimas. E calma, não pense nisso negativamente. Ah, professor, o inibidor enzimático é um vilão? Calma, nem sempre. Quer ver um exemplo? Às vezes eu posso usar um inibidor de uma enzima de uma bactéria que está me fazendo mal. E se eu inibir a enzima da bactéria, a bactéria para de me causar aquela patologia, para de me causar aquela doença. Você entendeu? Então pense que o inibidor enzimático, ele pode ser usado também pela medicina para salvar vidas, tá? Então vamos lá.
Bom, se ele é inibidor enzimático, já está bem óbvio, né, que ele inibe a função da enzima. Nós vamos classificar em duas categorias, tá? Tem os inibidores irreversíveis. Tem inibidor, gente, que se liga na enzima e atrapalha a função da enzima de uma maneira que eu não consigo reverter. Aquela enzima não presta mais, não serve mais. Tudo bem? E tem inibidores chamados de reversíveis. São aqueles que podem se ligar à enzima, inibem a função da enzima, mas daqui a pouco eles vão e soltam. E a enzima volta à sua atividade normal. Todo mundo entendeu? Então pense sempre nisso. Tem inibidor que se liga à enzima e atrapalha a função dela para sempre. E tem inibidor que pode ligar à enzima, atrapalha a função dela, solta a enzima e a enzima volta a funcionar normalmente. Aí você vai chamar de irreversíveis e reversíveis. Muito didático, né? Mas vem cá comigo. Os reversíveis você vai dividir em duas categorias. Os reversíveis podem ser inibidores competitivos ou podem ser inibidores não competitivos. Nossa, professor, agora deu um nó na minha cabeça. Nada. Trouxe aqui um esqueminha para ficar bem didático para vocês. Me acompanha, filho. Vamos lá. Carinho, hein? Olhando atenção para cá para você pegar tudo. Olha como é que funciona. Imagina que essa bolinha aqui... Bolinha não, essa coisinha amarela aqui é a enzima, tá? E essa coisinha azul aqui, ó, verdinha, azul só para mim, né? Esse verdinho que tá aqui seria o substrato, fechou? Beleza. Então a enzima ligou no substrato, tudo lindo, tudo certinho, funcionando bem. Tá claro isso? Beleza. Essa aqui é a enzima funcionando normal, tá, gente? Padrão, bonitinho, tudo ok. Olhem para cá. Agora imaginem que essa coisinha roxinha, bem aqui, ó, essa substânciazinha aqui, ela é o inibidor competitivo. Reparem por quê? Porque ela entra, pessoal, no sítio ativo da enzima. Ou seja, esse inibidor aqui, ele compete junto com o substrato. Ó, ou o substrato se liga na enzima ou o competidor. Daí a palavra competidor. Você entendeu? Repete comigo então. Os inibidores competitivos são aqueles que competem com o substrato para ver quem vai se ligar na enzima. Daí a palavra competitivo. Todo mundo entendeu, filho? Agora para esse aqui. Vamos lá. Imagina que o amarelinho é a enzima, o verdinho é o substrato, tá? E essa coisinha laranja aqui seria o inibidor. Repara bem, filho. O inibidor não compete com o substrato, ó. O substrato entra no sítio ativo e o inibidor está fora. Não tem competição, tá vendo isso? Mas quando o inibidor se liga na enzima, o sítio ativo da enzima modifica e ela não consegue se unir ao substrato. Você percebeu? Então, se o inibidor se liga com a enzima, muda o sítio ativo da enzima e não deixa a enzima se ligar no substrato, é um inibidor não competitivo. Bora repetir? Vamos junto então. Inibidores competitivos são aqueles que competem com o substrato para ver quem vai se ligar primeiro no sítio ativo. Tudo bem? E o inibidor não competitivo é aquele que se prende na enzima, muda o formato do sítio ativo e não deixa a enzima se ligar ao substrato. Agora, gente, é aquele grande final, né? Professor, e como é que isso viria numa prova, né? Como é que você espera, com a tua experiência, né, para vestibular? Viria assim. Gente, há uma tendência de atrelar muita matemática à biologia. Calma. Não é aquela matemática sinistra que você vê na sala de aula, que às vezes preocupa, linda, né? Às vezes dá um medo na gente. Não assim. Mas é muita análise de gráfico. E aí eu tenho que ter muita leitura da biologia, sabe? Para conseguir entender, confrontar. Vamos lá fazer aqui junto. Ó, eu trouxe um gráfico para vocês, para você reconhecer quando está acontecendo uma inibição competitiva da enzima, o inibidor competitivo, né? E quando eu estou aplicando o inibidor não competitivo. Mas calma, eu quero ensinar você a interpretar. Até porque eu tenho aqueles filhotes, né, que vão fazer provas discursivas, segunda etapa discursiva. E você tem que aprender como escrever aquilo de maneira bem sucinta, bem direta, tudo correto. Então vamos lá. Primeiro olhem para esse gráfico, tá? Esse gráfico de escuro, filho, reparem bem, essa linha de escuro aqui, ó, ela representa a ação da enzima padrão. Vamos lá, a enzima sem inibidor, ela chegaria nessa velocidade aqui, ó, tá? Normal. E esse mais clarinho está mostrando a ação da enzima com o inibidor. Aí ele vai te perguntar, baseado no gráfico, o inibidor é competitivo ou não competitivo? Você vai e diz competitivo. Por quê? Vamos entender o gráfico? O que eu estou vendo aqui, gente, é que a enzima chega na velocidade máxima,
mas ela chega de uma maneira mais lenta, ó. Sabe por quê, filho? Porque a enzima vai ficar assim o caminho dela, ó. Vai ter hora que ela vai estar ligada ao substrato. Aí vai ter hora que ela vai estar ligada ao competidor. E vai ficar nessa. Vai ter hora que ela vai estar substrato, competidor. Substrato, competidor. E isso atrasa a enzima. Isso dificulta o trabalho dela. Ela vai realizar o trabalho dela? Vai, mas de uma maneira mais lenta. Então, quando você vê este gráfico aqui, ó, isso representa uma enzima, né, que foi atrapalhada por um inibidor competitivo. Tudo bem? Agora olhem para cá. Este gráfico mostra, de novo, o escuro representa só a enzima. Perfeito, trabalhando ok. Então, ambiente ideal, tá? Essa linha pontilhada representa a enzima com o inibidor não competitivo. Por quê, filho? Porque o inibidor não competitivo vai se ligar à enzima e não vai deixar ela ligar com o substrato. E como ela atrapalha essa ligação com o substrato, né, por um tempo um pouquinho maior, ela acaba diminuindo a ação da enzima. Então, quando a enzima está ligada a um inibidor não competitivo, ela não atinge a velocidade ideal. Ela não chega ao seu propósito ideal. Porque ela vai se ligar com o substrato, mas muito menos vezes do que se não estivesse ligada com aquele inibidor. Deu para sacar direitinho? Mandem as suas dúvidas. Beijo! Filhote, entendeu tudo? Calma, se deu alguma dúvida, manda para mim que eu vou te ajudar na hora, não tenha dúvida disso, tá bom? Não esquece de estudar todas as playlists do canal. As aulas são feitas pensando no teu vestibular e na tua dúvida. Beijo!